Ó Pai, o que ele tem necessitado, Pai, a tua palavra diz: deleita-te em meus braços, ó Senhor, que nós possamos nos deleitar em teus braços e crer, Pai, que o Senhor é aquele que nos concede, Pai, aquilo que almeja os nossos corações. Concede a este irmão, Pai, o que ele tem buscado, ó Pai, o que ele tem clamado e te pedido em oração, ó Pai, que a oração deste irmão não seja em vão, porque tua palavra diz que o Senhor não rejeita a oração do justo, ó Santo de Israel. Que haja renovo nesta noite, que haja cura, que haja libertação, Pai, que nós possamos contemplar o teu Santo Espírito a falar conosco neste lugar, através de cada louvor, Pai, através de cada palavra, de oportunidades que aqui, oh Pai, o teu povo terá diante de ti. Fala com a tua igreja, fala através da palavra, Pai, de forma sobrenatural e poderosa. Pai, eu clamo a ti, ó Deus, pelos cativos e enfermos, Pai, aqueles que não têm força, aqueles que se encontram, Pai, no mundo da cegueira espiritual, vai de encontro, vai quebrando as algemas, Pai, do ferrolho, ó Deus, vai quebrando tudo aquilo que tem prendido, Pai, o teu povo, no mundo das trevas, ó Santo de Israel. Deus querido, toma o Espírito de Deus, o teu lugar de honra neste altar e opera conforme o teu querer e tua vontade. É o que eu clamo, é o que eu te peço, já te agradecido, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha. Não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinha. Estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, Jesus. Cuida, Senhor, da tua igreja. Cuida, Senhor, da nossa vida, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante do teu altar. Em nome de Jesus, ó Deus. Cuida dos nossos filhos. Cuida, Pai, em nome de Jesus, da nossa casa. Louvado é o nome do Senhor. Tem escandalizado tanto o povo de Deus, eu creio que tem entristecido tanto a Deus, que tudo isso tem esfriado a fé das pessoas. Você vê que tem crente hoje que está totalmente afastado da fé. Você vê que tem pessoas que têm que estar ali dentro da igreja, irmãos, para dizer que são. Amém? Porque tanta coisa, tanta iniquidade que hoje em dia nós vemos dentro da igreja, tanta permissão, tudo hoje em dia pode dentro da igreja. Irmãos, outro dia eu estava num culto lá em Venda Nova e um grupo de louvor, ele tocava ali ao ritmo do samba. Irmãos, pode ser que talvez até você não tenha nada contra. Eu te dou a liberdade de pensar do jeito que você quiser. Mas quando ali eu comecei a ouvir aquele louvor, que eu comecei a ouvir aquele batuque, o samba, irmãos, ele veio de origem africana. Então ali, eu não vi a adoração a Deus, eu não vi ali o perfeito louvor que Deus pede. E o Espírito Santo de Deus ali me mostrava que aquelas pessoas ali não estavam em santidade para fazer aquele louvor. Mas por que muitas das vezes acontece isso dentro da igreja? Por permissão. Ah não, se não for assim eu estou indo para o mundo. Irmãos, quando a igreja ela começa a agir dessa forma, sabe qual a impressão que a gente tem? Parece que para essas pessoas Deus ele não tem visto nada. Ou talvez ele tem visto, mas pela sua misericórdia, pela sua bondade, Deus ele não vai agir. É como lá no tempo de Noé, que foi tanta iniquidade, tanta perversidade, tanta imoralidade, irmãos, que Deus ele chama Noé e fala: Noé, constrói uma arca, que você e sua família, eu vou salvar, os animais eu vou salvar, e o resto, irmãos, foi tudo no dilúvio. Hoje em dia, irmãos, não é diferente. Quando Jesus aqui, ele fala dos últimos tempos, de tudo que aconteceria, você vê o cumprimento nos dias de hoje. Você vê imoralidade sexual, você vê drogas, você vê adultérios, você vê tanto erro dentro das igrejas. E muitas das vezes quando eu encontro um crente e que ele fala: eu estou desviado, eu estou na presença de Deus. Irmãos, isso não é justificativa. Porque naquele grande dia, quando você chegar diante de Jesus, você vai falar: Jesus, eu me desviei, porque o pastor fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. O pastor está cometendo várias iniquidades dentro da igreja. Irmãos, isso não vai ser desculpa, porque a salvação individual, não interessa o que eu estou fazendo, o que eu deixei de estar fazendo, é você e Deus. Mas o que nós temos visto, isso aqui que nós temos visto, irmãos, é uma realidade de todas as igrejas. A fé de muitos tem se esfriado, amém? Por causa do aumento
das iniquidades. O povo de Deus, irmãos, eles estão se conformando com as coisas do mundo. O povo de Deus ele tem trazido para dentro da igreja, amém? Aquilo que está lá no mundo, irmãos. E é interessante que Gálatas 5, a palavra de Deus ali fala das obras da carne e das obras do Espírito. Se você tiver a oportunidade de ler o livro de Gálatas, você vai ver que as obras da carne, irmão, elas são inúmeras, são 16. Mas as características do fruto do Espírito, que tem que haver na vida do cristão, que tem que haver na sua e na minha vida, são 9. E Gálatas, ele inicia pelo amor. Amém, irmãos? Quando a palavra de Deus, ela fala em amor, ela fala no amor sacrificial. A palavra de Deus, irmãos, ela não fala amor sentimento. Ah, eu tenho amor pelo irmão ali, coitadinho dele. Nossa irmã Maria de Fátima está internada, coitada dela. Isso é amor sentimento. Mas quando nós vamos lá, como verdadeiros cristãos, prestar solidariedade, quando nós saímos daqui e vamos até lá, irmãos, isso é o amor que a Bíblia fala. Amém, irmãos? Porque tem sobrado iniquidade dentro da igreja de Cristo e tem faltado amor pelas almas. Amém? Esse amor foi o que fez Jesus ir para a cruz, ser crucificado por você e por mim. Você está aqui hoje, irmãos, é porque Jesus foi para a cruz. Imagina na sua mente se Jesus ficasse assim: nossa, coitado do povo de Israel, eles estão carregando um fardo pesadíssimo sobre as costas dele, um fardo de pecados, uma vida de iniquidade. Não, irmãos, Jesus não simplesmente pensou assim, ele foi para o sacrifício, ele foi para a cruz, amém? Ele se entregou em favor de você e de mim. Mas, nos últimos dias, o que nós temos visto é o povo, irmãos, se afastando totalmente dos princípios de Deus. Quando você abre no livro de Atos, que você vê o propósito da igreja de Paulo, quando Paulo fala da igreja em Atos capítulo 2, você vê, irmãos, que a igreja, ali ele exorta a igreja a continuar em oração, uma vida de santidade e temor a Deus. Hoje em dia você não tem visto isso mais. Hoje em dia, irmãos, as pessoas, elas lidam com as coisas de Deus como se fosse de qualquer jeito. Uma vez eu ouvi um pastor falando: tem gente que tem coisa no altar, não pode subir no altar. Você pode subir no altar, porque no altar é como um lugar qualquer. Não é não, irmãos. Isso aqui é santo. Deus, aleluia, Jesus. Cada objeto que está aqui é santificado a Deus, é separado para Deus. Amém, irmãos? Então, o que nós vemos no dia de hoje é uma total indiferença com as coisas de Deus. É fazer de qualquer jeito. Irmãos, de qualquer jeito, Deus, Ele não aceita. Amém? Então, irmãos, não deixa a sua fé se esfriar. Para de olhar para a igreja, para de olhar para o homem, para de olhar para o irmão que está à sua direita e à sua esquerda, para de olhar para o pastor. Olha somente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, Jesus. E Ele fala aqui: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque quando você vai lá, irmãos, no livro de Gálatas, e quando Gálatas, ela enumera ali as obras da carne, a palavra de Deus no livro de Gálatas diz que esses não herdarão o reino dos céus. Quantas pessoas não têm colocado ali em risco a sua salvação por causa de uma vida sem temor, sem santidade, de iniquidade, de qualquer jeito? Não, irmãos, nós não podemos ser assim. Nós não podemos nos conformar com as coisas que estão lá no mundo. Amém? Abre a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 12, amém? Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Olha o que Paulo, ele diz para a igreja de Roma, quando ele manda essa carta. Amém? Romanos 12,
2, Paulo exorta aquela igreja a se afastar a todo custo das coisas do mundo. Amém? Daquilo que nos aproxima da carne. Romanos 12, capítulo de número 2. Olha o que ele diz, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, até que o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Essa transformação, quem traz, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Quando você começa a não se conformar mais com aquele comportamento que você tinha antes de vir para a presença de Cristo. Você tem que lembrar, quando eu estava lá no mundo eu era de um jeito. Hoje eu não posso mais viver como eu vivia antes. Eu não posso me conformar. Tem que haver, sim, uma transformação na minha vida. O fruto do Espírito Santo, irmãos, ele traz características sobre a vida de um cristão. Amém? Não é uma vida de iniquidade, não é uma vida conforme as coisas que estão ali no mundo. Nós não podemos nos conformar com isso. Amém? Porque nós somos voltados para o pecado. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela diz que a carne, ela milita contra o Espírito. Gálatas diz assim, é uma briga, irmãos, a carne contra o Espírito. Nós somos feitos de 3 partes, Espírito, alma e corpo, ou seja, carne. Então, se você perguntar para a minha carne se eu queria estar aqui agora, eu vou te falar não. Se você me perguntar para a minha carne se eu queria pregar hoje, eu não queria não, porque eu estou mal hoje, eu estou conversando com a nossa irmã Adriana, meu corpo está doendo, que é uma beleza. Mas eu não posso dar liberdade para a carne, irmãos, para ela superar o Espírito. O Espírito tem que vencer. Nós temos que viver segundo o Espírito, não é segundo a carne. Amém? Essa luta, irmãos, ela existe dentro de nós. Não sei se os irmãos já viram aí algum desenho animado, fica lá um capetinho do lado e um anjinho do outro. É desse jeito, irmãos. A carne, ela quer que você faça o que agrada a ela, mas o Espírito quer que você faça o que agrada a Ele, que é o